Olá pessoal, bacana, beleza? Hoje iremos continuar o capítulo 28, que trata das propriedades físicas dos compostos orgânicos, ok? Beleza? Lembrando que esse mesmo capítulo 28 já o iniciamos, falando sobre as propriedades físicas, ponto de fusão e de ebulição. Hoje vamos adentrar no estudo da solubilidade dos compostos orgânicos. Ok? Então vamos lá. A solubilidade é largamente afetada pela estrutura química dos compostos, sendo que o grau de solubilidade em água dos éteres glicólicos varia de acordo com o comprimento da cadeia do grupo alquila e o número de átomos de oxigênio presentes na molécula. Então, observem que são inúmeros fatores que podem interferir e influenciar na solubilidade dos compostos orgânicos. O tamanho da cadeia, ou seja, o tamanho do composto, a sua massa molecular, vai influenciar na solubilidade? Sim. O tamanho da cadeia vai influenciar na solubilidade dos compostos orgânicos. O tipo de força intermolecular vai influenciar na solubilidade? Vai. Se tem a presença de ligações de hidrogênio, se tem a presença de interações de polo, de polo induzido, vai influenciar na solubilidade. A questão da polaridade também vai influenciar na propriedade física chamada de solubilidade. Então, observe que são inúmeros os fatores que vão influenciar a solubilidade dos compostos orgânicos. A regra geral da solubilidade diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Eis a regra geral da propriedade física chamada de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, um composto polar só vai se dissolver em outro composto também polar. Um composto apolar só vai se dissolver em outro composto também de caráter apolar. Por isso, a regra geral da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Observaram aí? Então, substância polar dissolve substância polar. E não dissolve ou dissolve pouca quantidade de substância polar. Substância apolar dissolve somente outra substância apolar. E não dissolve ou dissolve pouco a quantidade de outra substância polar. Ok? E vamos observar que geralmente a água vai ser o nosso solvente universal. Ok? Adiante. Um cubo de açúcar, ele contém muitas moléculas e elas são mantidas unidas pelas pontes de hidrogênio. A imagem abaixo aí, à esquerda. Quando um cubo de açúcar dissolve, cada molécula permanece intacta. A molécula estabelece pontes com as moléculas de água e desfaz as pontes com as outras moléculas de açúcar. Por outro lado, o sal em uma solução transforma-se em íons, imagem à direita, como o cátion Na+ e o ânion Cl-. A solubilidade das substâncias só é possível devido à afinidade eletrônica existente entre o soluto, açúcar ou sal, e o solvente, a água. Há uma afinidade entre eles. Ok? Adiante. Existem basicamente dois meios de substâncias no quais diz respeito à polaridade: as polares e as apolares. O termo polar nos dá a ideia de opostos, onde um dado ponto é negativo e outro é positivo. Isso é resultado da diferença de contribuição na ligação entre os elementos químicos diferentes.
não é isso? Então essa ideia de polar dá uma ideia de dualidade. Polos opostos, um positivo e outro negativo. Então essa questão de polaridade é de suma importância para o conteúdo de solubilidade. Bastante importante, sim. Ok? Saber quando a molécula é polar ou é apolar. Beleza? Adiante. A água, pessoal, ela é um excelente solvente de caráter polar. Lembrando que a água é o solvente universal. É considerado solvente universal. Então, a água é um excelente solvente polar para compostos orgânicos polares de baixo peso molecular, como metanol, etanol, ácido fórmico, ácido acético, dentre outros. Possuindo um dipolo bastante acentuado, atrai por eletrostática o dipolo de outra molécula, de forma a potencializar a solubilização. Porém, essas moléculas orgânicas, elas possuem uma parte polar, solúvel em água, e outra parte apolar, insolúvel na água. É verdade. A gente pode lidar com... Lembre-se que os compostos orgânicos muitas vezes são formados por cadeias carbônicas enormes. E nessas cadeias carbônicas enormes, pode ter sim uma parte polar, que vai interagir com a água, e outra parte apolar, que não vai interagir com a água. Perfeito. Exatamente assim que acontece. Exatamente assim. Adiante. À medida que se aumenta o número de carbonos no grupo dos álcools e ácidos carboxílicos, por exemplo, a solubilidade em meio aquoso vai diminuindo. Então observem que um dos fatores que vai alterar a solubilidade dos compostos orgânicos é o tamanho da cadeia. Quanto maior for a cadeia carbônica, quanto maior o composto, quanto maior sua massa molecular, menos ele vai se dissolver, menor é a sua solubilidade. Então podemos observar que é uma relação que é inversamente proporcional. Quanto maior o tamanho da molécula, menos esse cara vai se dissolver. Ok? É por isso que quando misturamos água com, por exemplo, o butanol, constituído de 4 carbonos, a solubilidade em água diminui bastante, aparecendo claramente, duas fases distintas, indicando que as substâncias não são completamente miscíveis, mas sim parcialmente. Tá? Esse termo aqui, miscível, está relacionado à solubilidade. Duas substâncias são miscíveis, ou seja, se dissolvem, interagem. Alho e água são... Água e óleo, por exemplo, são imiscíveis, ou seja, não se dissolvem, não interagem. Então, eis o detalhe aí sobre as cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas devem ser observadas para a questão da solubilidade. Quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, menor é a solubilidade do mesmo. Os hidrocarbonetos, por exemplo, quanto maior o número de carbonos, automaticamente maior o peso molecular, ou seja, a massa, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição, mais menor a solubilidade. 2 hidrocarbonetos nós tivemos aqui. Se nós tivermos 2 hidrocarbonetos de mesmo número de carbono, quanto menos ramificada, maior a superfície de contato, maior o ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí estamos tratando de outras propriedades físicas também já estudadas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok?
Não são polares, não são solúveis em água, ou seja, pouco solúveis, são solúveis em solventes orgânicos, ok? Os hidrocarbonetos, por exemplo, lembra lá da regra geral, semelhante dissolve semelhante. Será que os hidrocarbonetos são facilmente dissolvidos na água? Não. Os hidrocarbonetos, botem isso na cabeça, eles têm um caráter apolar. Se são apolar, só vão se dissolver em outro composto também de caráter apolar. A água não é apolar, então não vai se dissolver, ok? Em relação aos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, outras características, outras propriedades. São menos densos que a água. O PF, ou seja, o ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos cíclicos são maiores que o dos não cíclicos. Então observe essas regrinhas aí, essas observações. Ponto de ebulição e ponto de fusão dos alcenos são maiores do que os alcanos, porque devido à questão da presença da ligação dupla nos alcenos. Ligações duplas aumentam o ponto de fusão e de ebulição dos compostos de um modo geral. Álcools. Outra questão importante para os álcools, dentro do tópico da solubilidade, dentro do tópico das propriedades físicas dos compostos orgânicos, é justamente a possibilidade que os álcools têm de formar as pontes de hidrogênio. Lembrando, quando é que eu tenho um ponte de hidrogênio? Nas três seguintes situações: quando o hidrogênio se liga ao oxigênio, quando o hidrogênio se liga ao nitrogênio ou quando o hidrogênio se liga ao flúor. Ok? Então tá aí. Os álcools formam pontes de hidrogênio entre si, ou seja, tem OH. Lembra? O que é que identifica um álcool? Hidroxila ligado a um carbono saturado. Tem OH. É ligação de hidrogênio. Quanto maior o peso molecular, tá? O PM é peso molecular, maior o ponto de ebulição, também um de fusão. Por exemplo, o ponto de ebulição de um álcool é muito maior que o ponto de ebulição